Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Félix, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e hoje venho trazer um tema bem interessante para vocês, tá? Você já travou na hora do ato do acidente? Você chegou, deu de cara com todo aquele cenário e você ficou travado, impressionado, não conseguiu agir, não soube pensar em que dar prioridade inicial? Se já, você não está sozinho. Tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a importância da preparação mental. Não adianta nada você ter o protocolo à risca, saber todas as diretrizes e na hora que for aplicá-la, vocês não ter o psicológico para saber programar o que você vai fazer passo a passo. Tá certo? Se gostou do tema, galera, deixa nos comentários aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Vamos para a tela do computador? Bom, galera, dando sequência no nosso vídeo, no APH, quem domina a mente, domina o atendimento. Como a preparação mental pode aumentar o nosso desempenho no APH? Pessoal, vou falar um pouquinho da cronologia que nós vamos estar apresentando hoje, tá? Nós vamos ter uma introdução, tá? Primeiro tópico, mente no comando, controle do estresse, visualização mental, automatismo e tempo-resposta, o poder da inteligência emocional e os benefícios da inteligência emocional no APH e 4 técnicas para vocês treinarem aí, para prepararem a mente de vocês. Bom, no atendimento pré-hospitalar, a velocidade importa. Quando nós falamos de velocidade e agilidade. A agilidade não é fazer tudo correndo, tá? Mas agilidade importa. Técnica importa, mas o que muitas pessoas não falam, porque um vídeo desse jeito que eu tô fazendo, eu não vi em nenhum lugar, não vi no YouTube, não vi em plataformas de cursos voltados para o atendimento pré-hospitalar, não vi nada falando sobre a nossa preparação mental, certo? No fim das contas, quem segura tudo é a nossa mente. Nesse conteúdo nós vamos falar sobre como preparar a nossa mente e a inteligência emocional impacta diretamente, como a inteligência emocional impactam diretamente no seu desempenho na cena. Porque não adianta dominar protocolos, diretrizes, ser o cara mais completo, sendo que na hora do atendimento o cara trava, o cara não sabe priorizar o início, o meio e fim, o que eu vou iniciar, por onde eu vou iniciar, no decorrer do atendimento, como que eu vou proceder e para onde eu vou levar, certo? Porque não adianta dominar tudo isso daí e chegar na hora e surtar ou travar. E você sabe, galera, muitas vezes vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Agora a parte que ninguém fala é que nós vamos fazer toda a diferença com esse vídeo para vocês, tá bom? Mostrando para vocês aí como treinar a nossa mente para a gente melhorar no atendimento pré-hospitalar. Mente no comando. No APH, quem domina a mente domina o atendimento. Quando o nosso corpo está sob estresse, o nosso sistema nervoso simpático ele entra em ação liberando adrenalina. Aí liberou a adrenalina, o nosso corpo reage como? Aumento do batimento, respiração acelerada, o sangue vai muito mais forte para as extremidades, certo? E esse é o modo de sobrevivência ativado que nosso corpo passa. Porém, o nosso córtex pré-frontal é a parte do cérebro que toma as decisões racionais. Ele fica inibido. Resultado, trava geral. Mente embaralhada e o caos de dentro para fora. Por isso, dominar o próprio estresse e a questão de segurança operacional. Tem muitas técnicas e eu mesmo desenvolvi a minha, tá? Que quem trabalha comigo sabe que quando eu tô entrando dentro da viatura, já estou todo paramentado, já estou todo com meus equipamentos no meu corpo, eu dou uns tapas na cara. Me bato assim, muito louco, né? Porque para mim concentrar, voltar ao meu estado normal, porque ali eu tô com toda a adrenalina jogada no meu corpo. Eu tô adrenérgico ali, tô ansioso. A gente fica assim, não adianta. A gente fica ansioso, a gente fica ali sob pressão, aí dá uma falta de ar, aí é a hora que você vem, eu, por exemplo, dou 2 tapas na cara ali e meu
o meu corpo já volta no estado normal, o meu cérebro já volta no estado de foco, porque ali eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que imaginar como que está a cena lá na frente. Vamos estudar isso também. Controle do estresse. Faça uma respiração. 4-4-6. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 6 segundos. Tá? Eu faço isso também, galera. Tá? Então você vai lá e você inspira. Aí você conta. 1, 2, 3, 4. Expirou, abdômen encheu, certo? Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segurou? E solta em 6 segundos. Fazendo isso de 3, 4, 5, 6, 10 vezes, quantas vezes for necessário, você vai ver que o seu sistema ativa o sistema parasimpático que regula a nossa mente, tá? E te traz de volta ao controle. A gente fica mais relaxado, a gente fica mais consciente. Essa técnica é simples, podem evitar erros graves, tá? Chegar na hora e travar e ficar perdido no tempo e espaço do acidente. Socorrista calmo pensa. Socorrista em pânico entra em colapso. Galera, quando eu falo socorrista aqui, eu sou socorrista, tá? Eu sou socorrista da equipe de enfermagem. Tem socorrista médico, que é da equipe da USA, do resgate, tá? Todos nós somos socorristas. Quando eu falar condutor socorrista, aí já é o nosso tocado lá, nosso motorista. O nosso, que não é um motorista, né? É o cara mais importante da equipe. Vamos lá, visualização mental. Visualizar cenas reais ativa conexões neurais, tá? Semelhantes ao treino real, certo? O que eu quero dizer com isso? No ato de você estar treinando na sua mente, você consegue visualizar, imaginar a cena, você já começa a ter aquelas... parece que você está no acidente real, certo? Então, nesse treinamento que você está fazendo com a sua mente, você consegue ali saber como você vai se portar, você já começa a processar essa informação e na hora que você chegar no atendimento real, você já teve essa vivência mentalmente no passado, no treinamento seu. O cérebro não distingue muito bem o que é visualização e o que é execução. Portanto, treinar a mente reforça o caminho da ação. Exemplo, chegada na cena. Eu vou mentalizar como que é essa chegada na cena. Como que eu vou chegar na cena? Avaliação de risco. Como que eu vou fazer essa avaliação de risco? Eu imagino lá. Cheguei na minha VTR, parei com ela. Visualização de para-brisa. Estou visualizando a minha cena. Central, CCO, comando. Aqui é a Alfa tal. Ou AB tal. Independente da sua viatura. Pela visão de para-brisa, temos um AP, um carro, capotado pelo canteiro central. Não há vítimas aparentes ejetadas do veículo ao solo, tá? Porque na visão de para-brisa, você está informando que não tem vítimas ao solo na sua visão, certo? Tom QRX para mais informações. Aí você já está na cabeça ali, você está visualizando a sua chegada e a sua fala com a central. Beleza? Próximo. A sua avaliação de risco. Olhe para os lados. Tem sinalização? Não tem. Então precisamos garantir a segurança da equipe e também do acidentado. Vai lá. Imagine você. Pega o seu condutor socorrista. Nós vamos fazer XYZ. Ou ele mesmo vai falar para você. Tá? Que muitas vezes os condutores aí são os caras que é perito em sinalização. Vamos prosseguir nessa sequência aqui. Você vai sinalizando, bandeirando para mim, me sinalizando, e eu vou começar a fechar as faixas para a gente adentrar com a viatura para a cena. Bom, você já está visualizando o seu início, certo? A sua abordagem verbal. Senhor, senhora, meu nome é Eduardo Pérez, faço parte da equipe de enfermagem do resgate rodoviário da concessão da SP, tal. Não precisa falar da concessão, mas você visualizando como você vai conversar com o doente. Por favor, não mexa-se, não mexe o pescoço, e eu já vou conversar com o senhor.
eu vou estabilizar o veículo e nós já vamos conversar. Beleza? Isso aí você está tudo mentalizando, você está formando o atendimento na sua cabeça, tá? E muitas vezes você pode estar na sua casa, você pode estar na sua base de plantão. Perfeito? XABCDE do trauma. Vou fazer XABCDE do trauma, eu preciso fazer uma retirada rápida. Aí você começa a visualizar a cena como um todo. Vou fazer XABCDE. Dentro do veículo. Variação primária. Tem hemorragia? Não. A, tá certo. B, tá certo. C, como que tá? D, E. Beleza, isso você tá mentalizando, você tá visualizando a cena mentalmente. Vou tomar alguma decisão rápida. É uma extração rápida. Eu tenho que extrair esse doente do veículo rápido. Isso tudo ensaiado mentalmente, como se você estivesse lá. Por quê? Na hora que você se deparar com um cenário parecido com esse, você já treinou o seu cérebro. Você já visualizou isso, mesmo que seja mentalmente, então você já está treinando para aquela cena. Você está ficando preparado para o que der e vier naquela cena. Automatismo e tempo-resposta. Quem treina a mente, responde ao reflexo. O automatismo é quando você realiza uma ação sem precisar pensar conscientemente. Não é você fazer algo sem pensar, tá? Tomar uma atitude sem pensar. Não é isso. Tá? Se você treinou, você vai ativar o automatismo, certo? E surge com as repetições constantes que você vai fazendo durante a sua estada na empresa de resgate ou na empresa de ambulância. E no PH, isso significa o quê? Menos tempo travado, mais tempo agindo com eficiência. Porque você já tem um modelo mental na cabeça para cada tipo de atendimento. E você vai treinar para quê? Atendimentos clínicos, atendimentos traumáticos, dentre outros tipos de atendimento. Então, cada atendimento você vai treinando sua mente para quando chegar e se deparar com aquilo, você não ficar impressionado e saber o passo a passo como quer seguir, certo? Quanto mais você repete, mentalmente ou fisicamente, e é os treinamentos presenciais ali, onde você vai fazer RCP no boneco, onde você vai fazer uma restrição de movimento de coluna num boneco, ou até mesmo num colega de trabalho, tá? Quanto mais você treina, mais rápido e certeiro você fica. Isso reduz erros e salva mais vidas. O poder da inteligência emocional no APH. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas próprias emoções, bem como reconhecer e influenciar as emoções dos outros, certo? E no APH essa habilidade pode ser um divisor de águas para você. Por que eu coloquei essa inteligência emocional? Porque muitas vezes você vai ter que gerenciar a sua mentalidade, tá? As suas emoções, o seu estresse. Porém, lembre-se que num acidente você vai ter o acidentado, o acompanhante muitas vezes, e populares na região. Policiais, outros profissionais também, profissionais como policiamento, como os bombeiros, como outras equipes de APH. Então, você precisa também gerenciar também as emoções dos outros que estão ao seu redor. Porque se um tiver nervosinho lá e quiser brigar com o outro, você, opa, deixa eu intervir aqui com uma empatia, conversar com a galera. Galera, não é horário, vamos salvar essa vida aqui e depois a gente discute o debriefing no final do atendimento, certo? Esse é o poder da inteligência emocional no APH. Como a inteligência emocional beneficia o profissional do APH, tá? A autoconsciência, tá? Você ter autoconsciência, entender as suas próprias reações. Por isso que o treinamento mental antes do atendimento é importante. Entender suas próprias reações emocionais em situações de estresse te ajuda a não ser dominados por elas, porque o que te trava é você estar com o emocional abalado e com o estresse abalado. Isso daí vai te travar e também não está preparado para aquele tipo de cenário, certo? Você consegue identificar seus gatilhos e a trabalhar para manter a calma. Pode usar exemplos rápidos, como perceber se você vai ficar ansioso em decorrência com um grande número de vítimas, ou se permite que você use a técnica da respiração, aquela 4-4-6. Você pode usar ela. Viu que o cenário é catastrófico? Galera, nós somos pessoas comuns, viu, galera? Nós não somos super-heróis, não.
A diferença entre nós e o acidentado é que nós treinamos para estar ali. E que nós trabalhamos para estar ali. Entende? Mas nós somos pessoas convencionais também. A gente sai dali do trabalho, a gente tem problemas pessoais, a gente tem problemas familiares, a gente tem problemas no trabalho. Certo? Então nós somos iguais, cara. Só que a gente sofre também. A gente sofre também. A gente vê muita coisa que impacta a gente. Não é normal você ver um cara decapitado. Não é normal você ver um cara lacerado pelo meio, perna para tudo quanto é lado. Não é normal. Por isso que nós temos que ter essa autoconsciência. Saber quais serão as suas reações emocionais e conseguir ajustá-la, conseguir controlá-la, certo? Então, uma das técnicas pode ser feito a respiração 446. O autogerenciamento, eu adoro essa palavra autogerenciamento. Saber controlar as suas emoções. Aí você já entra no controle. Autoconsciência, você sabe qual que são as suas limitações e as suas emoções. Autogerenciamento, você vai gerenciar as suas emoções ali. Como a ansiedade e a frustração, e é vital para a tomada de decisões racionais e manter a compostura em momentos críticos. Mesmo diante de um acidente de um paciente agressivo, a capacidade de controlar a sua raiva e manter uma postura profissional é crucial para a segurança de todos. Muitas das vezes a gente trabalha com um pessoal que são os andarilhos da rodovia. Nós chamamos eles com a sigla de Índia 8. Tá? Eles são classificados, não é uma ofensa, viu, galera? Isso não é uma ofensa, é apenas uma nomenclatura, tá? Que a gente coloca no código Q para abreviar, para falar andarilho pela rodovia. Inclusive, é um atendimento clínico para a gente. Muitas das vezes a gente chega lá, o cara tá alcoolizado, o cara tá drogado, o cara tem dezenas de problemas sociais e ele tá nervoso. E você vai chegar lá e vai estar nervoso também? Bom, galera, você quis estar ali. Lembre-se disso. O seu papel na rodovia foi você que quis estar ali. Você que estudou, você que veio querer trabalhar com ambulância. Então, você tem que se controlar. E o autogerenciamento, ele traz isso pra gente, certo? Um autocontrole, tá? E é uma empatia que a gente vai ter com esse doente. Não adianta eu chegar lá dando porrada nele. Ué, peraí. Qual que é o meu papel aqui? É tratá-lo e retirá-lo da cena de perigo ou vir aqui espancar o cara? E muitas das vezes a gente já ouviu falar aí de profissionais aí que acabam cometendo esse crime contra o doente. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do paciente, de se colocar no lugar do familiar, de se colocar no lugar até do seu próprio parceiro, certo? Mesmo em situações difíceis, melhora a comunicação entre vocês ali, a relação entre confiança e qualidade no atendimento, e os exemplos são: demonstra compreensão e acolhimento de um familiar que está em pânico, porque está vendo ali o seu ente querido ali todo com patologias ali, com fraturas, até mesmo com lacerações, e isso entra as pessoas em pânico, certo? E isso daí faz toda a diferença no atendimento, você ter empatia pelas pessoas, demonstrar que você está ligando para ela, que você sabe o que ela está passando, você está se colocando no lugar dela, certo? Isso é muito importante. E também melhora com certeza a comunicação entre vocês todos ali na cena, porque uma pessoa que tem empatia, ela consegue conversar com todo mundo. Agora, uma pessoa que não tem empatia, ela não consegue conversar com ninguém. Ela acha que ela é dona do mundo, ela acha que ela acerta, ela se acerta, entendeu? Que só tem o pensamento dela e não se coloca no pensamento da outra pessoa. Muitas vezes classificam as outras pessoas com a sua própria régua, entende? Então, empatia é um dos tópicos bem importantes. Habilidades sociais. Trabalhar em equipe é fundamental no APH. A inteligência emocional facilita a comunicação eficaz e a resolução de conflitos e construção de um ambiente de trabalho positivo. Exemplo: saber ouvir opiniões dos colegas e expressar suas ideias de forma clara e respeitosa contribui para um atendimento mais eficiente.
Por que habilidades sociais? Você chega no atendimento, você acha que você é o cara mais completo. Aí chega uma outra viatura e tem um outro cara também que se acha o cara mais completo. E você não vai escutar o que ele vai te propor e ele também não vai te escutar o que ele tem para propor, o que você tem para propor para o atendimento. E aí? Vocês vão ficar discutindo no atendimento? Não, né, galera? Não pode ter isso. Então ninguém sabe tudo. Nós estamos ali para fazer o quê? Para cuidar desse doente, amenizar a dor dele e removê-lo para o hospital mais próximo, certo? Porém, se eu tenho dois caras que são bons no que fazem, por que não usar as duas ideias? Se conversem. Cara, você acha que a gente pode entrar por aqui, fazer por ali, pegar o alicate, pegar o combinado, fazer um corte aqui? Mas eu acho que se fizer desse jeito aqui vai ser melhor. Vamos tentar. No final do atendimento, vocês dois vão ser duas pessoas completas em um atendimento só. Olha que legal. E quem vai se beneficiar com isso? O doente. A empresa. A empresa se beneficia muito. O contrato com a rodovia. E isso, cara, é muito bonito de se ver as equipes trabalhando em conjunto. Tá? É muito importante. Vamos falar das 4 técnicas, tá? Dinâmicas para a gente estar preparando a nossa mente. Nós já começamos a conversar sobre elas lá no início. Técnica número 1, visualização. A visualização envolve imaginar mentalmente cenários de emergência. É o que nós estávamos lá no começo. Pare na sua base, na sua casa, no seu horário de refeição, no seu horário de almoço, enfim, onde você estiver e fala, vou treinar minha mente hoje. Então você vai se imaginar em um atendimento de emergência. Como você gostaria de reagir? Você gostaria de chegar lá todo apavoradão, todo mostrando que você está inseguro? Não. Vai mostrar segurança. Eu estou seguro do que eu tenho que fazer. Tanto em termos técnicos quanto também em termos emocionais. Quais as técnicas que eu vou empregar? Quais que são as preferências que eu vou aplicar? Porque o princípio eu já estou imaginando o cenário de emergência. Certo? Então as preferências vão ser os procedimentos técnicos que eu vou aplicar nesse cenário. Certo? Antes de um plantão, reserve alguns minutos para visualizar diferentes situações de trauma, uma parada cardiorrespiratória, no atendimento clínico. Imagina cada passo, a sua calma ao realizar o procedimento e uma forma com que você se comunica com o paciente e com a equipe. E você mantém a sua empatia, certo? É aquele negócio que eu disse para vocês. Não podemos só direcionar apenas no trauma, nós também temos atendimento clínico na rodovia. Então, imagine em todos os cenários ali, como que você precisa de agir e como que é a sua reação, certo? Imaginou? Respiração consciente. Respiração é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e regular as emoções. Em momentos de tensão, pratique a respiração diafragmática, que é a respiração que eu ensinei para vocês, que é a respiração 4-4-6. Inspira 4, segura 4 e solta em 6. Tudo em segundos, tá, galera? Faça essa respiração agora. Vê se você não vai me dar aquela acalmada, que vai trazer um conforto para vocês. Faça aí de 5 a 10 vezes. Você vai ver que bacana que é. Certo? Técnica 3, criação de roteiro mental. Como você está treinando lá? Você já pegou. Eu vou atender um caso clínico, certo? Uma hipoglicemia. Beleza. Quais são os sinais e sintomas dessa hipoglicemia? Você já está montando um roteiro. E cada tipo de ocorrência é comum no APH. Tudo que você atende ali. Na maioria das vezes a gente atende muito mais trauma do que a clínica, mas temos bastante atendimento clínico, certo? Você vai criar esse roteiro mental na sua cabeça, passo a passo, como seguir e como se portar mediante aquele cenário. Certo? Não é uma regra que você vai chegar no cenário lá e você vai ver, vai se comportar da mesma forma que você treinou, tá? Mas aí você vai começando a se policiar. Peraí, se eu treinei desse jeito, deixa eu me policiar aqui, deixa eu fazer uma respiração diafragmática, deixa eu pensar um pouco melhor, deixa eu mostrar que eu tenho conhecimento, que eu sou capaz de lidar com isso.
tá? Porque quando você passa para a pessoa que você tem a capacidade técnica, a capacidade psicológica de atender, cara, a pessoa fica confortável. Agora, você chega no atendimento, eu sou acidentado, chega um socorrista lá, todo apavorado, todo esbaforido lá, tudo, não sabe o que faz. Puxa, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Isso aí que ele vai pensar. Certo? Comece com 2 tipos de ocorrência e crie o seu roteiro mental completo, focando também na sua postura emocional e compartilhe nos comentários com a gente aqui quais vocês escolheram aí, quais são os atendimentos, se foi trauma, se foi clínica, entre outros. Debriefing pós-ocorrência. Tá? Essa técnica aqui eu coloquei para você conversar com você mesmo, tá bom? Não é uma coisa de maluco, não. Após cada atendimento, reserve um momento para refletir sobre tudo que você viu, tudo que aconteceu e tudo que foi feito. Tanto do ponto de vista técnico quanto do emocional. Como você se sentiu durante esse atendimento? Isso é muito importante, muito importante. Como você lidou com as emoções dos pacientes, familiares e também dos seus parceiros de trabalho? O que você aprendeu sobre as suas próprias reações? É muito importante nós sabermos as nossas reações, e a previsibilidade é muito mais fácil. Você prevê que você vai chegar e ficar ansioso, você já vai começar a tomar atitude antes de você chegar a ficar ansioso, antes de você travar, certo? E o debriefing também, você pode também conversar com os seus colegas de trabalho. Por exemplo, tem 2 ambulâncias do mesmo trecho que pegou esse atendimento. No final das contas, não tem como vocês falarem presencialmente, ligam pelo telefone da viatura, uma para outra. Ô fulano, o que você achou do atendimento? Ou nós poderíamos ter feito nesse ângulo aqui, o que você acha? Você acha que a gente usou as técnicas corretas? Será que a gente pode melhorar essa questão de atendimento? Cara, isso é válido pra caramba. Eu faço isso todo pós-atendimento. Eu faço isso comigo e faço isso com o meu condutor e com as equipes que estão que atenderam comigo. Eu ligo para eles e falo, galera, e aí, o que vocês acharam? Opa, vocês estão de parabéns aí, fizemos um ótimo trabalho. Começa a conversar, entende? Mas nesse posicionamento aqui, o que você acha que a gente poderia ter melhorado nisso? Porque no próximo a gente pode melhorar. Porque muitas vezes, vocês vão atender em conjunto. É impossível você atender sozinho, trabalhamos em 2. Se tiver 3 vítimas, a gente precisa de uma outra alfa, de uma outra viatura de resgate para estar nos auxiliando, para estar atendendo junto com a gente. Portanto, trabalho em equipe. Sem comentário, né? É essencial. Dedica alguns minutos antes de cada plantão para revisar os roteiros mentais e a praticação da respiração consciente, focando em manter a calma e a empatia. Aqui você já tem o roteiro. Você já fez esse roteiro, já treinou. Em cada plantão você vai fazer o quê? Você vai revisar esses roteiros novamente. Revise esses roteiros e veja se você não precisa estar aplicando outras técnicas ou de repente retirando algumas técnicas. Converse com seus colegas sobre os atendimentos, troquem experiência e discutam não apenas o aspecto técnico, tá? Mas também as emoções também que estão envolvidas ali. Às vezes a gente vê coisas pesadas, tá? E a gente precisa conversar entre nós ali, tá bom? Busque cursos e treinamentos que abordem a habilidade de comunicação e gerenciamento de estresse e inteligência emocional, no contexto do APH. Inclusive, galera, não tem, tá? Já procurei, inclusive já entrei em contato com algumas empresas e eles dão, assim, um englobado, entendeu? Eles trazem muito mais para a área de vendas, área mais corporativa, administrativa, mas para nós do APH eu ainda não vi. Inclusive, fica a ideia aí para as escolas aí, que é um treinamento muito importante para a gente, que é muito negligenciado e muitas das vezes acontecem os problemas e poderiam ser evitados com um treinamento desse jeito, certo? Cuide da sua saúde física e mental fora do trabalho, certo? Um corpo bem treinado e uma mente treinada, atendimento sucesso. Um corpo não treinado e uma mente completamente bagunçada só vai dar merda no atendimento. Lembre-se, nós fomos programados para estarem ali. Eles não. O doente ele não quer estar ali. Mas eu estudei para estar ali. Eu quero estar ali.
no doente. Não. Portanto, é a minha obrigação estar com o meu corpo em dia, com a minha saúde mental em dia. Certo? Tô lembrando que nós somos iguais. Os mesmos problemas que o doente tem, nós também temos fora do trabalho. Portanto, nós temos que tratar nós fora do trabalho para no atendimento hospitalar a gente fazer o melhor para aquele doente, para aquela vítima que foi acidentada. Certo? Bom, pessoal, chegando ao final aqui, e lembre-se que o verdadeiro profissional da PH é aquele que une o conhecimento técnico e com a inteligência emocional para oferecer o melhor cuidado a cada situação, certo? Então, você estando preparado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, você vai dar o melhor para aquele atendimento. Quem vai ganhar com isso? A sua empresa, os usuários da rodovia que você for atender, certo? O contrato da concessionária, e você, sua família, porque você vai estar sempre mais centrado, você vai estar um cara mais equilibrado mentalmente, e que nós precisamos o quê? Tudo que aconteceu no trabalho, deixa no trabalho, não leve para casa. Parem de ficar tirando fotinhas de trauma, gente. Não é bonito isso daí, a não ser que você vá usar para estudo. Não é bonito isso daí ficar postando em redes sociais. Você já viu para que ficar revendo esse tipo de situação? Agora, se você vai dar um treinamento muito importante para você passar essa vivência que você teve para os demais novatos. E aqui, pessoal, mais um vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre a importância da inteligência emocional e de nós estarmos preparados para todos os tipos de cenário que possa vir para nós na rodovia. Certo, pessoal? Comenta aqui se você fez algum gerenciamento aí das suas emoções, se você faz esse gerenciamento e se você faz esse treinamento mental nos seus plantões. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo pela plataforma, vocês, jovens gafanhotos, sejam os primeiros a serem notificados. Tá certo, pessoal? Aquele abraço, fique com Deus e vence a PH em ação.